Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 2. Deus é bom. Amém. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 2. Amém? Todos encontraram? Diz assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Deus tremendo, maravilhoso, santo, exaltado, poderoso Deus, Deus misericordioso, estamos aqui, Deus, para te agradecer por tudo. Para te agradecer, meu Pai, porque mais um dia o Senhor nos concedeu para estarmos na tua casa, louvando, exaltando, bendizendo o teu nome. E mais uma palavra o Senhor está nos concedendo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, queremos te pedir perdão e misericórdia, porque às vezes pecamos, erramos contra ti. Tem misericórdia da vida de cada um de nós, meu Pai. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, fala através da minha boca hoje, meu Pai, de uma forma maravilhosa. Fala ao coração de cada um dos que aqui estão, meu Pai. Que Deus venha estar ligado em ti somente. Que venha esquecer todo o resto e se ligar em ti. Em nome do Senhor Jesus, que todos venham estar ligados em ti. Eu te peço, tira todo problema, toda angústia, tudo que não provém de ti, todo cansaço, todo sono vem tirando. Que teus filhos venham estar ouvindo a tua palavra, atentos ao teu querer, à tua vontade nesta noite. Faz a tua vontade, fala da forma que o Senhor quiser, como o Senhor quiser neste lugar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, faz o teu querer, faz a tua vontade. Muito obrigado, povo do Senhor. Seja feita a tua vontade neste lugar. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Pode sentar e aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia! Eu quero novamente ler o versículo 4 e o início do versículo 5, que diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. O Senhor me deu uma palavra hoje que o Senhor tem me incomodado esses últimos dias para pregar sobre esta palavra. E é o seguinte, como no versículo 4 diz assim: lembra-te, pois, de onde... No versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, deixaste o teu primeiro amor. E o Senhor me deu um título para essa ministração hoje, que é o seguinte: voltando ao primeiro amor. Aleluia! E a gente pode usar também, o Senhor me deu hoje aqui um subtítulo, vamos dizer assim, que é o seguinte: voltando à santidade. Aleluia! Voltando à busca pela santidade. Glória a Deus! Como aqui o Senhor fala, eu não quero falar sobre a carta enviada a Éfeso, mas eu quero falar sobre a carta enviada à Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em Jaguarari, nesta noite. O Senhor, Ele quer falar aos nossos corações hoje isso, que precisamos voltar ao primeiro amor. E esse é o título, voltando ao primeiro amor. Mas por que isso? Por que esta palavra hoje? Porque o Senhor quer falar isso hoje conosco? Eu quero que você responda no teu coração. Não responde, não fala alto. Mas você está vivendo no primeiro amor? Responde no teu coração. Você está vivendo? Será que nós estamos vivendo no primeiro amor? Ou será que por muitas vezes deixamos o primeiro amor? Será que nós nos acomodamos? E hoje estamos em uma igreja, às vezes chegamos na igreja tristes, amargurados, às vezes estamos aqui muitas vezes porque falamos: eu tenho que ir, eu tenho que estar lá, então eu vou. Será que estamos vivendo no primeiro amor? Ou será que estamos fazendo tudo por obrigação? Será que estamos fazendo tudo murmurando? Como será que estão nossos corações e nossas vidas? Mas o Senhor convida você hoje a voltar ao primeiro amor. Aleluia, Deus! Estamos muitas vezes acomodados, estamos muitas vezes fazendo coisas por fazer, fazendo coisas, mas sem aquele prazer que tínhamos antes.
Às vezes nós nos ocupamos demais, nos esquecemos de Deus. Às vezes temos tempo para tantas coisas, mas para Deus nós não deixamos tempo. Sendo que Ele foi quem nos deu o tempo, foi Ele quem nos deu um dia com 24 horas. E assim, mesmo assim, a gente às vezes não tira nem 5 minutos para o Senhor, porque estamos na casa do Senhor. Mas nenhum momento que estamos aqui, estamos adorando o Senhor. Às vezes estamos bem longe, estamos bem distantes. Adoramos nossos problemas, adoramos nossas dificuldades, mas a Deus nada. Às vezes nos preocupamos, nos ocupamos demais com tantas coisas, mas para Deus nós não temos tempo. Mas que a partir de hoje a gente venha dizer: chega. Aleluia. Eu quero me preocupar com Deus, eu quero me ocupar com Deus, eu quero pensar mais em Deus, eu quero viver mais para Deus. Que a partir de hoje venhamos querer mudar e voltar ao primeiro amor. Porque por muitas vezes estamos deixando Deus para segundo plano. E às vezes chegamos no fim do dia. Às vezes, eu estou falando para todos, para mim e para todos que estão aqui. Às vezes nós ficamos o dia todo pensando: eu vou ler a Bíblia hoje, eu vou ler um pouco da Bíblia, eu vou aprender mais um pouco de Deus. Mas aí vai passando-se as horas e a gente vai fazendo outras coisas, vai muitas vezes nos divertindo. E vamos deixando para segundo plano ler a Bíblia, aprender mais um pouco de Deus. E chega lá à noite, quando eu já estou cansado, quando muitas vezes eu volto da igreja, ou do trabalho, da escola, eu estou cansado e agora eu estou querendo dormir. E eu disse, quando eu acordei, que eu queria ler a Bíblia, mas eu fui fazendo outras coisas e eu me esqueci, eu deixei para segundo plano. E eu não li, eu não fiz nada para Deus hoje. Será que quantos, não quero que ninguém responda também, mas será que quantos que estavam na escola bíblica dominical, quando o pastor ensinou para a gente fazer aquele placar, eu e Deus, vamos dizer assim, eu e o diabo, como está o relacionamento com Deus e com o diabo? Será quantos pontos tem para Deus e quantos pontos tem para o diabo? Se você está fazendo, eu não sei como está, eu também não quero ver. Mas se você não está fazendo, eu quero que você volte agora, só hoje, e pense hoje, quantos pontos você fez para Deus e quantos pontos você fez para o diabo? Pode ser que muitas pessoas aqui tenham feito muito para Deus, mas também pode ser que muitas pessoas tenham feito muito para o diabo e não feito nada para Deus. Mas hoje é a noite de mudar. Aleluia. É a noite que nós vamos virar, como muitas pessoas aí do mundo falam, quando estão assistindo algum jogo e o time às vezes está perdendo, ele vira, né? Ele ganha, ele consegue fazer mais gols e consegue virar o jogo. E muitas pessoas falam que de virada é mais gostoso, de virada é melhor. Então, se você se acha que você está fazendo mais pontos para o diabo, que você deve pelo menos pensar isso: eu vou virar esse jogo agora. Aleluia. E assim vai ser, eu vou conseguir agradar ao Senhor, eu vou conseguir fazer algo para Deus, porque eu não estava fazendo nada, pelo menos estou dando um passo, né? Precisamos dar o primeiro passo para prosseguir. Então, que a partir de hoje venhamos querer começar a fazer pontos para Deus. Se você não fez esse placar, quiser fazer, amém. Eu estou fazendo e eu te digo que é bênção. É bênção porque você se preocupa. Não, eu tenho que fazer ponto para Deus, então eu vou fazer. Você se preocupa, não, eu não posso fazer ponto para o diabo. Então você fica mais vigilante, você fica mais atento. Aleluia. E você consegue viver, vamos dizer assim, que até melhor com Deus. O seu relacionamento com Deus melhora. Essa é uma estratégia que Deus colocou no coração do pastor e ele passou para nós. Então, se você quiser fazer, faça, porque você vai ver que é bom, é maravilhoso. Mas enfim, que nós venhamos estar pensando: quantos pontos eu estou fazendo para Deus e para o diabo? Será que eu estou vivendo no primeiro amor? Ou será que eu já estou acomodado? Será que eu já estou, por estar às vezes muito tempo na igreja, ou também por estar muito tempo longe da igreja, será que eu já estou me acostumado com esse mundo, acostumado com viver assim? Viver essa rotina que não muda nunca? Às vezes quem estuda de manhã, às vezes vai para a escola de manhã, de tarde chega, às vezes tem culto nos lares, vai para os cultos, passa a tarde fazendo alguma coisa, à noite vem para a igreja, aí você fala: eu não servo do Senhor. Não, eu não estou dizendo que não é. É sim, mas eu quero te dizer o seguinte: não adianta você estar em todos os cultos, você estar em todos, ter frequência na igreja, estar em todas as escolas bíblicas dominical, em todas as orações, tudo que tem na igreja, se você está. Mas não adianta você estar por obrigação, não adianta você estar para que as pessoas olhem para você e falem: essa é uma mulher, um homem de Deus, porque ele está em tudo. Isso não adianta, meu irmão. Mas que você venha estar por prazer. Aleluia.
Você vem adorar Deus por prazer, porque é uma coisa que está sendo muito falada na igreja, que é isso. Eu preciso adorar